Oi, pessoal. Essa é mais uma aula da disciplina de Projeto e Análise de Algoritmos e a gente continua na parte de programação dinâmica, em particular estudando algoritmos para o problema dos caminhos mais curtos a partir de um único vértice de origem, tá bom? Então, na última aula a gente viu Dijkstra e na aula de hoje a gente vai ver o Bellman-Ford. O Bellman-Ford ele vai ser um algoritmo que consiste de tirar proveito dessa propriedade aqui, da propriedade da relaxação de caminhos. Essa propriedade diz o seguinte, diz que se existe um caminho P de V0 até VK, tal que esse caminho P é o caminho mais curto de V0 até VK, e a gente faz a relaxação das arestas desse caminho na ordem em que elas ocorrem no caminho, então, em algum momento, a gente vai ter que o atributo distância do vértice VK vai ser exatamente a distância ótima de S até VK. Então, a única coisa que a gente precisa garantir para a gente ter o atributo distância sendo igual à distância ótima é a relaxação dessas arestas ocorrendo nessa ordem, tá bom? E pode haver outras coisas acontecendo, por exemplo, após a relaxação dessa aresta, a gente não precisa fazer imediatamente a relaxação dessa aresta. Essas arestas precisam ser relaxadas nessa ordem, mas essas relaxações podem ser intercaladas com outras. O importante é que, uma vez que essas relaxações ocorram nessa ordem, não necessariamente de uma maneira contínua, essa relaxação pode ser seguida de uma outra relaxação qualquer, que venha a ser seguida dessa relaxação, assim por diante, até a gente chegar na última relaxação da última aresta do caminho. Então a gente vai ter a propriedade de que o atributo distância do vértice VK, desse caminho mais curto, de S a VK, vai ser justamente a distância ótima de S até VK. Bom? Então o algoritmo de Bellman-Ford ele se baseia nessa propriedade e ele tem uma abordagem bastante simples quanto a ela. Bem, caminhos mais curtos, bem definidos, são caminhos simples. Então, em um grafo com n vértices, um caminho mais curto do vértice S para qualquer outro vértice no grafo possui no máximo n-1 arestas. Daí, o Bellman-Ford toma uma abordagem bastante ingênua para garantir a propriedade da relaxação de caminhos. Que abordagem é essa? Bom, aqui a gente tem o algoritmo de Bellman-Ford, como você pode ver, é um algoritmo bastante simples, tá bom? A entrada dele é o grafo, a nossa função de peso e o nosso vértice origem S, a partir do qual nós iremos calcular caminhos mais curtos para os demais vértices do grafo. A gente tem aquele passo inicial, que cria os atributos de predecessor e distância, deixando o predecessor de S como nulo e fazendo a distância de S para si mesmo ser igual a zero. Tá bem? E a gente vai ter a seguinte operação. Como os nossos caminhos mais curtos têm no máximo n-1 arestas, a gente vai relaxar todas as arestas do grafo exatamente n-1 vezes. Assim a gente força que a propriedade da relaxação de caminho seja satisfeita. Ou seja, esse laço da linha 2 vai executar n-1 vezes e em cada uma
das suas execuções, ele vai relaxar todas as arestas do grafo. Ou seja, se existe um caminho mais curto de S até um certo vértice VK, que começa com uma aresta qualquer, essa aresta qualquer necessariamente foi relaxada na primeira iteração desse laço. A segunda aresta desse caminho necessariamente foi relaxada na segunda iteração desse laço. E assim por diante, havendo K arestas nesse caminho, as suas K arestas foram relaxadas em ordem nas K primeiras iterações desse laço. Então a gente sabe que, como os caminhos mais curtos, por serem simples, vão ter no máximo n-1 arestas, a gente sabe que isto é o suficiente para garantir que, na ausência de ciclos absorventes, a gente tenha calculado a distância ótima de S para todos os demais vértices do grafo, baseado apenas na propriedade de relaxação de caminho, né? É uma abordagem bastante ingênua, mas efetiva. A questão é que Bellman-Ford permite que a sua entrada possua arestas de peso negativo. O que Bellman-Ford não consegue controlar é se a sua entrada vai possuir ciclos absorventes, ciclos de peso negativo, ou não vai possuir. A questão é que a noção de caminho mais curto diante de um ciclo absorvente, ela se torna não muito bem definida, né? E daí, o algoritmo de Bellman-Ford segue para observar se existem ciclos absorventes na sua entrada. A gente vai argumentar futuramente que esse laço é o suficiente pela desigualdade triangular para verificar a existência de ciclos absorventes, e caso não haja ciclos absorventes, Bellman-Ford retorna true, indicando que as distâncias ótimas por ele calculadas de fato estão bem definidas, né? Daí, Bellman-Ford vai retornar falso se alguma dessas condições for verdadeira, indicando que existe a presença de ciclos absorventes na entrada e, portanto, as distâncias que ele tem calculado, que ele tem deixado nos atributos distância dos vértices do grafo, não estão bem definidas como distâncias ótimas, tá bom? Bom, então a gente pegou a ideia principal do Bellman-Ford, né? Que é basicamente forçar que a propriedade da relaxação de caminhos seja válida, seja satisfeita por todos os caminhos mais curtos. Em seguida, verificar a existência de ciclos absorventes. Pois bem, aqui a gente tem uma ilustração do algoritmo de Bellman-Ford sendo executado, e a gente só vai considerar a relaxação das arestas, apesar de que numa iteração todas elas são relaxadas, a gente só vai considerar a relaxação das arestas que de fato são significativas. Por exemplo, na primeira iteração, a relaxação dessa aresta de t para x não é significativa, ela não vai trazer uma melhoria para a distância, para o atributo distância de S até x, tá bom? Então, na primeira iteração, na verdade, antes da primeira iteração, a gente tem o atributo distância de S inicializado como 0, os demais como infinito, esses vértices sendo considerados inalcançáveis. E na primeira iteração, as duas únicas relaxações de aresta que são significativas são destas duas que acabaram de ser destacadas, fazendo com que a melhor distância de S para t atualmente seja 6 e a melhor distância de S para y atualmente seja 7. Observa que a gente está lidando com uma entrada que possui pesos negativos. No entanto,
se você observar atentamente, a gente não possui ciclos absorventes. Ou seja, a gente não possui ciclos com um peso total negativo. Por exemplo, de S até X, voltando de X para T, a gente possui um ciclo de 2 vértices, mas o peso total desse ciclo é 3. Bem? Então, esse é um exemplo, mas no geral você vai conseguir observar, você vai conseguir constatar que a gente não possui ciclos absorventes na entrada. Na próxima iteração, mais uma vez é considerada a relaxação dessa aresta, muito embora isso não mude muita coisa, assim como é considerada a relaxação dessa aresta, que não muda muita coisa. No entanto, a relaxação dessa aresta, de peso menos 3, faz com que a melhor distância de S até X seja tida como 4. E a relaxação dessa aresta de peso menos 4 faz com que a melhor distância de S até Z seja tida como 2 nesse momento. Então a gente tem esse caminho que passa por essa aresta de peso 6 e desce por essa aresta de peso menos 4. Daí a gente tem esse caminho de S até Z de peso 2. Assim como a gente tem um caminho de S até X com peso 4. Passando por essa aresta de peso 7. E em seguida por essa aresta de peso menos 3. A gente chega bem aqui. Tá bom? Bom, agora faz sentido a gente considerar que essas relaxações dessa aresta e de algumas outras que ainda não foram consideradas se tornem significativas. Mais uma vez a gente considera essa relaxação, ela não é significativa, da mesma forma essa relaxação também não é significativa, no entanto, essa relaxação ela se torna significativa. Porque agora a gente consegue chegar no vértice T por um caminho que tem distância 2. Que caminho é esse? A gente segue de S até Y com distância 7, de Y até X com distância parcial 4 e de X até T agora com a distância final 2. Tá bem? Agora que esse vértice teve a sua distância final, teve a sua melhor distância atualizada, essa relaxação envolvendo essa aresta de peso menos 4 vai fornecer uma melhor distância mais interessante para o vértice Z. Então, nesse momento, na última iteração, observa que a gente tem 5 vértices e a gente está considerando justamente 4 iterações, tá bom? Essa figura é relacionada justamente com o estado inicial. E na quarta iteração, a gente vai observar essa distância 2 sendo relaxada a aresta de peso menos 4, implicando numa distância menos 2 de S até Z. Daí o caminho seria justamente peso 7 até Y, peso 4 até X, peso 2 até T e por fim peso menos 2, seguindo por essa aresta de peso menos 4. Pois bem, isso é uma ilustração da execução do Bellman-Ford e a gente precisa argumentar que ele está correto. Dessa vez, as demonstrações de corretude do Bellman-Ford. As demonstrações de corretude não são tão extensas como eram no Dijkstra e a gente vai poder tratar elas em vídeo. Em particular, o lema 24.2 ele traz o seguinte: ele quer determinar que após as n-1 iterações do laço que existe nas linhas 2 até 4 do algoritmo de Bellman-Ford, a gente vai ter que o atributo distância dos vértices que são atingíveis a partir do vértice S vai estar valorado precisamente pela
distância ótima. E a prova desse lema, ela passa justamente por observar que um caminho cujo comprimento é a distância ótima de S até um certo vértice VK, vai ter as suas arestas relaxadas em ordem, justamente porque o Bellman-Ford vai forçar isso, né? A primeira iteração do Bellman-Ford para um caminho mais curto qualquer vai relaxar a primeira aresta desse caminho mais curto, porque em particular vai relaxar todas as arestas do grafo. A segunda iteração vai relaxar a segunda aresta e assim por diante. Então não importa qual caminho mais curto você esteja considerando, o comportamento do Bellman-Ford assegura que a propriedade da relaxação de caminho vai ser satisfeita. Tá bom? Então essa é a ideia do lema 24.2. Bom, aqui a gente tem no corolário 24.3 uma caracterização da seguinte forma: existe um caminho de S até V se e somente se o Bellman-Ford, no final da sua execução, atribui V.D menor que infinito. E isso é bastante simples, na verdade. Se um vértice não é atingível a partir de D, a partir de S, então a relaxação das suas arestas de entrada ela não é significativa e ele vai continuar com um atributo distância infinito, como foi posto pela inicialização, tá bom? O outro lado também não é tão complicado de se imaginar. Na corretude, a gente precisa argumentar duas coisas. A primeira é que a distância ótima vai estar colocada no atributo distância para todos os vértices. Observa que no lema 24.2 isso só é garantido para os vértices que são atingíveis a partir de S. E a gente também vai precisar argumentar que se o grafo G não possui ciclos absorventes atingíveis a partir de S, então o algoritmo retorna true. Aqui está escrito que se de fato o grafo G possui um ciclo de peso negativo, um ciclo absorvente atingível a partir de S, então o algoritmo retorna falso. Pois bem, na primeira parte, o lema 24.2, esse lema bem aqui, ele garante que os vértices atingíveis a partir de S vão ter a sua distância ótima atribuída no atributo distância. E para todo vértice que não é atingível a partir de V, a inicialização vai ser suficiente para garantir que o seu atributo distância é a sua distância ótima, porque pela NoPath Property a gente convencionou que a distância ótima de S até um vértice inatingível V é justamente infinito. Então, nesse caso, a inicialização é o bastante para assegurar essa igualdade para os vértices não atingíveis a partir de S. Quando a gente recebe um grafo sem ciclos absorventes, o algoritmo de Bellman-Ford ele deve retornar true. A gente vai ter o seguinte: o atributo distância do vértice V, a gente já argumentou que ele é igual à distância ótima de S até V. Pela desigualdade triangular, a gente sabe que essa distância ótima ela é limitada superiormente pela distância ótima de S até U mais a distância de U até V. E como a gente sabe, a distância ótima de S até U está justamente armazenada no atributo distância de U até D. Então a gente sabe que para um grafo
sem ciclos absorventes, o atributo distância v.d vai ser menor ou igual que o atributo distância u.d mais a distância de u até v para todo vizinho de entrada u de v. O que isso implica? Como a gente vai ter essa desigualdade de menor ou igual, isso implica dizer que o algoritmo de Bellman-Ford nunca vai observar essa condição sendo satisfeita e, portanto, na ausência de ciclos absorventes, o algoritmo não vai retornar falso, não vai executar a linha 7 nunca, tendo a sua execução finalizada com a linha 8 retornando true. Agora a gente vai fazer o oposto disso. Na presença de um ciclo de peso negativo, a gente vai argumentar que o algoritmo retorna falso. E a gente vai fazer isso por contradição. Em particular, se o grafo G contém um ciclo de peso negativo, a gente pode considerar que esse ciclo é composto pelos vértices de V0, V1 até VK. E para a gente ter um ciclo, a gente vai coincidir o vértice V0 com o vértice VK. Esses caras vão ser o mesmo vértice. Como esse ciclo possui peso negativo, no momento em que a gente somar o peso de todas as arestas desse ciclo, a gente vai ter justamente que esse somatório vai ser negativo, tá bom? Então, a gente observa logo de cara, né, que se esse cara é um ciclo absorvente, o somatório dos pesos de suas arestas vai ser negativo. Isso é, naturalmente, a definição de ciclo absorvente, e a gente está supondo que o ciclo C é um ciclo absorvente. A gente vai entrar justamente em contradição com essa desigualdade. Então, a gente vai supor por absurdo que mesmo na presença desse ciclo absorvente, o algoritmo de Bellman-Ford ele retorna verdadeiro. Para que isso aconteça, para que o algoritmo de Bellman-Ford retorne verdadeiro, mesmo na presença desse ciclo absorvente, a gente vai ter que a linha 7 nunca é executada. Então, isso aqui sempre é verdade para todos os vértices do ciclo. Na verdade, isso vai ser válido para todos os vértices do grafo, já que a linha 7 nunca vai ser executada, e em particular, isso vai ser verdade para os vértices do ciclo. Tudo bem. Então, o que a gente vai fazer é considerar essas inequações e fazer um somatório dessas inequações. Ou seja, somar todos esses lados para i de 1 até k e somar todos esses lados também para i de 1 até k. Então, a gente vai ter o seguinte, somando todos os lados esquerdos daquelas inequações, somando todos os lados direitos daquelas inequações, como a gente está somando inequações de menor ou igual, o resultado vai acabar sendo uma inequação de menor ou igual. O que a gente vai fazer aqui é usar uma propriedade de somatório. Essa soma ela pode ser colocada em evidência, certo? Então a gente pode distribuir isto em dois somatórios, e é justamente isso que a gente faz. Agora a gente vai utilizar a propriedade de que C é um ciclo. Como assim? Observa primeiro que essa parcela que se originou quando a gente colocou essa soma em evidência, essa parcela ela é justamente uma representação do peso do nosso ciclo absorvente. Tudo bem. Observa agora que isso aqui considera cada um dos vértices do ciclo exatamente uma vez, e esse somatório também considera cada um dos vértices do ciclo exatamente uma vez. Lembra que os nossos vértices são os vértices de V1 até VK, na verdade de V0 até VK. Só que os vértices V0 e VK são o mesmo vértice.
Então aqui a gente está considerando os vértices de V1 até VK, ou seja, o vértice VK de fato aparece como VK, e bem aqui a gente está considerando os vértices como de V0 até VK-1. Dessa vez o vértice VK também aparece, mas como o vértice V0. Então, a gente observa que esse somatório possui exatamente as mesmas parcelas desse somatório. Portanto, esse somatório e esse somatório são iguais. Logo, a gente pode cancelar esses termos dessa inequação. E dado que esses caras são iguais e a gente cancela os termos dessa inequação, a gente vai ficar que 0 é menor ou igual que o peso do nosso ciclo absorvente. Mas olha que isso é um absurdo, porque se a gente ler de outra forma, a gente está dizendo que o peso do nosso ciclo absorvente é maior ou igual que 0, o que é uma contradição bem direta quanto à definição de como deve ser o peso de um ciclo absorvente. Logo, no momento em que a gente supôs que o algoritmo de Bellman-Ford retorna true, a gente criou essa contradição. Como a gente tem criado essa contradição, a gente observa que a nossa suposição absurda de que o algoritmo Bellman-Ford retorna true não é válida e, portanto, ele deve retornar falso na presença de um ciclo absorvente. Então, esse é o conteúdo da aula de hoje. A gente observou a descrição de Bellman-Ford, como ele garante a sua corretude, observou também a ilustração de uma execução de Bellman-Ford e, por fim, a gente demonstrou em detalhes, já que é uma demonstração mais curta, a gente demonstrou a corretude de Bellman-Ford. Bom, esse é o conteúdo dessa aula e até a próxima.